Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, espero que com vocês também. Então, tô aqui hoje mais uma vez para passar a aulinha da semana para vocês, espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre um tema que a gente já vem trazendo nas outras aulas, que é bem importante que vocês entendam, por isso que a gente tá aprofundando bastante nesse assunto, tá? Separa a Bíblia, já deixa aí de ladinho que a gente vai ler uma passagem. E agora a gente vai começar orando, tá? E depois a gente dá continuidade na aula. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, Senhor. Te agradecemos pelo alimento que tu tem colocado na nossa mesa, Senhor. Te agradecemos porque nós sabemos e cremos, Senhor, que tu tem cuidado de nós em todas essas situações, Senhor, que estão acontecendo na nossa vida. Sabemos também que tudo está sob o teu controle, Senhor, que a tua mão é soberana sobre nós e confiamos em ti, Senhor, que todas as coisas vão melhorar, Senhor, conforme a tua vontade. Nos abençoa, nos guarda, te pedimos também pelos nossos amigos, familiares, Senhor, que estão distantes, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos da igreja, pastores, Senhor, que tu possas estar abençoando a vida deles, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar ao nosso coração, Senhor, através dessa mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Como eu já falei, então a gente vai falar sobre um tema que a gente já tem abordado nas outras aulas, pelo menos eu já, já fiz uma aulinha já sobre isso, mas é um tema bem importante, a gente deve ter assim bem esclarecido, para que a gente possa entender, que vocês possam entender. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagem, me mandar vídeo, no que eu puder e souber responder vocês, eu vou responder. Tá? A gente vai fazer então o desenvolvimento da nossa aula agora e no final eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa. Tá? A nossa lição então hoje tem como título uma pergunta que diz o seguinte: pecador, eu? Eu, pecador? Será? Será que eu sou pecadora? Será que tu é pecador que tá me ouvindo aí agora? Será que tu comete algum pecado na tua vida? Será? Não sei. Eu acho que eu não sou pecadora, não. Eu faço tudo certinho, eu não brigo, eu não desobedeço meu pai e minha mãe, eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas, eu levo lá uma comidinha lá pro mendigo lá na rua, eu ajudo a minha mãe lá lavar a louça, varrer a casa. Eu agora tô fazendo as atividades lá da minha escola, que eles estão me mandando lá por vídeo, lá tô fazendo tudo direitinho. Então, não sou pecadora, não. Hum, ai, 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 ai. Será, hein? Então, vamos ver. Vamos ver. O que tu acha? Eu acho que qualquer um de vocês aí já tem condições de me responder essa pergunta. Você se acha um pecador? Você acha que comete pecado? O que é o pecado para você? Você saberia me dizer o que significa o pecado? A gente, a gente fala tanto sobre pecado, né? Mas o que é o pecado? O que a gente entende como pecado? A gente entende como pecado todas as coisas que a gente faz que desagradam a Deus. Podem ser atitudes, podem ser palavras, podem ser gestos, podem ser pensamentos que a gente sabe que não agradam a Deus. Isso tudo é pecado. E o que a gente deve fazer diante do pecado? Qual deve ser a nossa atitude perante o pecado e perante Deus quando a gente comete esse pecado? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E a gente vai ler uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre pecado, sobre arrependimento,
porque Jesus pregou muito sobre isso. E a gente vai ler essa passagem de Mateus hoje, tá? Então eu vou ler para vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, tá? Então tá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres dos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É isso aí. Então, gente, esse texto ele fala um pouquinho sobre a questão do pecar e não se arrepender do pecado, em querer buscar a salvação através de obras ou querer parecer uma pessoa santa diante de Deus através das suas obras. Mas lá no fundo do seu coração, você não é isso. Não é esse o seu sentimento. Essas pessoas que são mencionadas aqui nesse texto, os escribas e os fariseus, eles eram pessoas muito importantes na sociedade de Jesus naquela época. Eles eram as pessoas que tinham o conhecimento da escritura, né, da palavra de Deus, e eles transmitiam isso às outras pessoas, eles transmitiam esse conhecimento, essa palavra de Deus para as pessoas. Só que eles tinham esse comportamento, eles faziam isso tudo para parecer uma coisa diante das pessoas, porque eles gostavam de ser reconhecidos como pessoas importantes e que faziam coisas importantes, e que através disso, através desses comportamentos e dessas atitudes que eles tinham diante ou perante a sociedade e as pessoas, através disso, eles achavam que eles teriam a salvação em Cristo. Eles achavam que isso era suficiente para que eles fossem salvos, né? E tá bem claro aqui no texto que Jesus não se agradava e ele não aprovava essa atitude deles. Então, a gente pode dizer que isso era errado, né? Que esse comportamento deles, e apesar deles terem todo esse conhecimento e eles saberem tantas coisas, né, sobre Deus, isso não quer dizer que eles iriam ser salvos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que implica, o que o pecado implica na nossa vida, qual é a atitude que a gente deve ter perante o pecado e perante Deus, e a quem a gente deve recorrer, a quem a gente deve conversar e confessar o nosso pecado quando isso acontecer, porque todos nós somos pecadores e a gente deve se arrepender do nosso pecado sempre, a gente deve ter consciência dele, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, tá? A gente sabe, a gente já estudou um pouquinho nas outras aulas sobre o pecado, sobre como ele entrou no mundo, foi lá através de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, e foi nesse momento que o pecado foi instaurado
e houve essa separação entre o homem e Deus. O homem, ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus, só que quando o pecado aconteceu, ele foi separado de Deus. E quando isso aconteceu, Deus, como é tão bom e tão amoroso, ele mandou o seu filho Jesus morrer por nós na cruz para que o nosso pecado fosse perdoado e a gente voltasse a ter um relacionamento com Deus, a gente pudesse ter a chance de, de ter esse relacionamento com Deus. Então, o pecado ele fez essa separação entre Deus e o homem e ele trouxe ao homem muita dor, muita tristeza, muito medo, solidão, falta de paz. Mas a gente tem uma forma de fazer com que isso, com que todos esses sentimentos eles possam ser mudados, né? Então a gente pode dizer que a gente tem uma forma de mudar essa história, que é através de Jesus. Que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, e mais uma vez eu vou falar para vocês, ele morreu na cruz pelos nossos pecados para que eles fossem perdoados e a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. Então, a gente sabe que a nossa salvação em Cristo, ela não é recebida como resultado de comportamento, de boas obras realizadas pela gente. Então, esse nosso comportamento e essas nossas obras, elas são uma consequência do nosso arrependimento e do nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eu reconheço o meu pecado diante de Deus, eu peço perdão, esses comportamentos e essas obras boas que a gente vira fazer, elas são consequência desse nosso relacionamento com Deus. Não quer dizer que isso é suficiente, entendeu? Então eu digo assim, ó, que uma pessoa ser boa, uma pessoa ser obediente, e só isso não é suficiente para fazer com que ela receba a salvação de Cristo, que ela receba a salvação. Então eu preciso reconhecer o meu pecado diante de Deus e confessar e me arrepender sinceramente para que eu possa ser salvo. Então é isso que essa mensagem traz para nós. Outra coisa também que a gente pode refletir também é que muitas vezes a gente conhece várias histórias bíblicas porque a gente está na igreja. Muitos se criaram, cresceram dentro da igreja ouvindo histórias, ouvindo pregações do pastor, ouvindo as profs lá na escolinha bíblica falando e contando várias histórias. Então a gente conhece muitas histórias. Só que às vezes a gente acha que como a gente não teve grandes erros na vida, como a gente não matou, não roubou, então a gente não pecou, então, e por isso a gente não precisa pedir perdão a Deus. Isso não é verdade. Porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos aqueles que pecaram precisam de Jesus. E só Jesus é capaz de nos dar o perdão dos nossos pecados. E, consequentemente, uma vida nova. Então, o fato de ir à igreja e conhecer as histórias da Bíblia não é suficiente para ligar o homem a Deus. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça, que para a gente ter essa ligação com Deus, para a gente ter esse relacionamento com Deus, a gente precisa se arrepender do nosso pecado e pedir perdão humildemente perante Deus, para que a gente possa ter esse relacionamento com Ele. Muitas pessoas elas sabem que são pecadoras, elas estão tristes por causa dos seus erros, dos seus pecados, mas elas não têm coragem de chegar para Jesus e confessar o seu pecado e dizer, ó, Jesus, me perdoa pelo meu pecado, eu fiz isso de errado, então eu preciso que o Senhor me perdoa, Senhor, né? Perdoa o meu pecado. Então muitas pessoas, muitas vezes elas vivem tristes, vivem sozinhas, porque elas não têm coragem de ter essa atitude
perante Deus, de confessar o seu pecado e convidar Jesus para ser o seu Salvador e Senhor. E a Bíblia diz que a salvação é para quem se arrepende dos seus pecados. Então, eu preciso, primeiramente, reconhecer que eu sou um pecador, eu preciso confessar o meu pecado e eu preciso abandonar o pecado para que eu possa receber a salvação de Cristo e ter esse relacionamento com Deus. Então, na cruz, Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E quem crê em Jesus, ele confessa e se arrepende do seu pecado e é perdoado por Deus e recebe a salvação. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês possam praticá-la e que vocês possam ter coragem sempre de recorrer a Jesus quando vocês pecarem, que vocês possam ter consciência do seu pecado, que vocês possam se arrepender sinceramente no coração de vocês, porque não adianta vocês só terem o comportamento, vocês têm que ter o sentimento de arrependimento perante as coisas erradas que vocês fazem. Vocês então têm que chegar para Deus, pedir perdão, para que vocês possam ser perdoados, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. E a atividade, ela está relacionada a isso. Ela está relacionada ao pecado e ao arrependimento e o sacrifício de Jesus na cruz. Então, eu fiz aqui, ó, uma cruz, eu fiz em EVA, mas aí na sua casa você pode fazer, desenhar numa folha de papel e recortar. Eu fiz de EVA porque eu tinha aqui já em casa. E aí você vai fazer, desenha a cruz e escreve no papelzinho um pecado que você tenha cometido ou vários e escreve no papelzinho e cola na cruz, tá? Então, como símbolo de sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus por nós, e a gente sabe que esse sacrifício foi suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados, mas eu preciso ter essa atitude de arrependimento e reconhecimento do meu pecado. Eu preciso reconhecer o meu pecado, me arrepender dele e abandonar ele. Então, eu escrevi aqui alguns e coloquei aqui na cruz, coladinho, tá? Aí tu vai fazer isso em casa, escreve lá num papelzinho o seu pecado, cola na cruz e ora para Deus, arrependido do seu pecado e pedindo perdão a Deus, tá? Então essa é a atividade. Aí você pode desenhar, fazer como eu fiz aqui agora e tira uma fotinha e me manda, ou se quiser gravar um vídeo, também pode gravar um vídeo da sua oração também. Fica bem legal, mas quem não quiser, não conseguir fazer dessa forma, pode fazer e só me mandar uma fotinho daí, tá bom? Não precisa também expor o seu pecado, tá? Isso é uma coisa entre você e Deus. Você vai escrever, vai botar no papelzinho e vai orar pedindo perdão a Deus. Essa atividade dessa semana, tá? Valeu? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.